Amigo telenauta, o nosso abraço fraternal. Por intermédio da sua TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de esperança. Convidamos você, amigo telenauta, para refletirmos sobre a mensagem Tempo de Confiança. Mensagem essa de autoria do Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium Chico Xavier. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus. Em altos brandos, atende-os o Mestre, mas pergunta depois: Onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revela-se-á igualmente a confiança da hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobreviverão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Amigo telenauta, vamos agora ao quadro editorial, que esta semana nos traz como tema Ante a Bênção do Corpo. Tema este de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier. Ante a bênção do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos do operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhe devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência, a desenvolverem lamentáveis processos da obsessão.
Reserva o teu corpo à afeição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação de alegria. O programa Mensagem de Esperança, em seu momento musical, apresenta a melodia Canção da América, com Milton Nascimento. Debaixo de 7 chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou a lembrança que o outro cantou. Amiga é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.
TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança, que agora nos traz como quadro Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 144 e 145 e o tema é sobre a alma. Então vamos à questão 144. Que se deve entender por alma do mundo? Os espíritos respondem: o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor das suas fantasias. Também a terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então vamos agora à questão 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Os espíritos respondem a Kardec: esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Então agora vamos ao quadro, amigo telenauta, Fatos e Notícias. São os acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. A microcefalia vista de um outro ângulo. A humanidade passa às vezes por momentos mais delicados do que naturalmente já vive, visto que há muitos passos a serem dados nas infinitas jornadas que a levarão à perfeição. Epidemias acontecem em determinados continentes, países, estados, municípios, desde tempos muito antigos, e uma recente se instalou no Brasil, a do Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, a qual tem sido relacionado à alarmante incidência dos casos de microcefalia. O mosquito também é, como se sabe, responsável pela transmissão da dengue e da chikungunya. Acontecimentos assim trazem enorme repercussão e obrigam as pessoas a mudarem alguns hábitos e a melhorarem a vida de uma forma generalizada. O ser humano, em sua maioria, necessita de estímulos, ou melhor, de imposições diretas ou não, para que possa mexer-se e buscar adequados caminhos para a sua caminhada. Com a ocorrência desta nova epidemia, houve muitas mudanças para as pessoas envolvidas e que perceberam como agir, valendo-se dos exemplos e das orientações que, nesse sentido, todos recebemos. Pode-se abordar uma primeira questão relacionada à responsabilidade básica que todo indivíduo deveria ter, a higiene. Infelizmente, essa falta de conscientização com o meio ambiente, o relapso,
com o devido encaminhamento do lixo e o enorme descuido com os próprios quintais, levam ao sofrimento de muitas pessoas com doenças variadas e tristes epidemias. É fácil, pois, deduzir que no futuro, quando os espíritos que habitam este planeta, em sua maioria, se desenvolverem, se aprimorarem, também os degraus a serem subidos serão outros, visto que os obstáculos surgem conforme a necessidade de seus desbravadores. Enquanto isso, em meio a discussões, pesquisas, programas de conscientização, espíritos chegam ao plano em que vivemos, com corpinhos frágeis e necessitados de extremo cuidado. Diante do fato, algumas famílias se unem e outras se deterioram. Não se sabe ao certo quais os mais carentes em tal conjuntura, se o próprio espírito que chega ou os espíritos de seus pais que o recebem. Obviamente, não cabe a nenhum de nós julgar ou saber a realidade de determinada situação. O que cabe e caberá sempre é a necessidade de prestar amparo aos envolvidos. Acontecimentos assim ocorrem em nossa vida com um propósito sempre positivo, mas nem sempre são vivenciados como deveriam, vistos que muitas vezes o tesouro nos vem à porta e o jogamos fora ou não deixamos entrar. Principalmente os laços mais próximos têm um objetivo maior a ser alcançado e com o amor presente, o conforto aos espíritos e o estreitamento entre esses corações, isso certamente se realizará. Certamente, os familiares que o receberem com carinho e dedicação verão nos olhos do pequenino que chega uma linda bênção enviada de Deus. Como os dias nascem, novas oportunidades de reflexão também surgem. Não é, porém, preciso vivenciar diretamente difíceis situações para só assim conquistarmos o aprendizado. E as ocorrências de microcefalia no Brasil se apresentam como uma excelente ocasião para quem deseja muito aprender, tanto em relação ao quesito de responsabilidade social humana, quanto ao eterno quesito espiritual, nos quais o aprimoramento moral se faz inteiramente presente. Como estamos em contínuo desenvolvimento e sob o olhar e o amparo de um Pai amoroso e justo, que possamos compreender como cada encarnação é imprescindível e assim valorizar para que, em tempos não muito remotos, nosso planeta esteja em melhores condições e em um padrão, pelo menos, um pouquinho mais elevado. A vida constantemente nos apresenta dádivas para dias mais claros e consciência mais leve e feliz. A bondade divina é tão imensurável que, diante de tantos desequilíbrios, por nós cometidos em existências sucessivas, o Pai nos ampara de 1000 maneiras diferentes, a fim de que possamos construir paisagens mais lindas, com campos de diversas flores, colorindo a nossa estrada rumo à eternidade. Nesse cenário, os pequenos de hoje com microcefalia são, com certeza, tesouros a serem lapidados, ou que hão de lapidar muitos de nós. Vamos agora a mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Mensagem de Esperança. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo.
Voltamos com o programa Mensagem de Esperança, que agora nos traz o quadro Joana de Ângeles Responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre lamentação. Então vamos à pergunta. Muitas pessoas chegam às casas espíritas presas a hábitos nocivos e doentios e querem melhorar do dia para a noite. O que dizer essas pessoas para serem orientadas? Joana de Ângeles responde: não se alteram hábitos doentios, perniciosos, de um momento para outro, com apenas a disposição, sem o correspondente esforço para consegui-lo. A transformação interior para melhor que o conhecimento espírita propicia é precedida de um necessário despertar para a aceitação de novos e preciosos valores morais que satisfazem e harmonizam a criatura. Desse modo, ao desejo de crescimento, devem-se aliar-se o esforço contínuo e o devotamento às ideias renovadoras, trabalhando-se por entender as diretrizes que se lhe apresentam, experimentando e insistindo na sua implantação no mundo íntimo. A vitória de qualquer tentame chega após a permanência na sua execução. Amigo telenauta, vamos agora ler na íntegra a programação semanal do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Às segundas e terças-feiras, a partir das 18h30, o estudo do Evangelho e o atendimento fraterno. Nas quartas-feiras, nós temos a partir das 20 horas o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nas quintas-feiras, também às 20 horas, nós temos as palestras públicas doutrinárias. Nas sextas-feiras, que é daqui a pouco, logo mais às 19 horas, nós temos a evangelioterapia. Nos sábados, às 8h30, a evangelização infantil. E agora, aos domingos, a partir das 19 horas, nós temos o estudo básico da doutrina espírita. Toda essa programação, amigo telenauta, é voltada para você. Quer dizer, você pode participar, você pode prestigiar o Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Fica localizado na rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional aqui de Cajazeiras. Vamos agora às notícias do movimento espírita dessa semana, que se diz A Dor Virou Amor. E foi exatamente por isso que surgiu a ACAM, Associação Casa do Adalto, de apoio às crianças e adolescentes com neoplasia. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Adalto Chagas Rosa, uma criança, desde muito cedo, iniciou sua luta contra o câncer. Aos 4 anos, teve como diagnóstico um neuroblastoma. Nessa época, começou a luta e dedicação por parte dos familiares para a sua cura. Todo o tratamento foi realizado no Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, com o apoio da APAC, Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia. Infelizmente, em setembro de 2002, Adalto faleceu. Foi então que sua mãe, Noeli, doou uma área de 2.070 metros quadrados e reuniu um grupo de amigos para propor a fundação na cidade de Joinville, Santa Catarina, de uma casa de apoio, tendo como objetivo abrigar crianças e adolescentes carentes em fase de tratamento, juntamente com seus acompanhantes, fornecendo-lhes abrigo, alimentação adequada, vestuário,
transporte, tratamento odontológico, muito amor e carinho. Para ela, esse apoio contribuiria para a humanização do tratamento do câncer infantil. Surgiu assim a ACAM, Associação Casa do Adulto de Apoio às Crianças e Adolescentes com Neoplasia, uma entidade sem fins lucrativos que, através de voluntários, presta serviços de assistência social às crianças e adolescentes portadores de doenças hematológicas ou oncológicas, carentes ou em estado de necessidade. Em resumo, a Casa do Adulto não funciona como um lar de crianças, mas presta total apoio para minorar as dificuldades encontradas pela família da criança durante a fase de tratamento. O câncer infantil engloba um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. As neoplasias mais frequentes na infância são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. Diferentemente do câncer em adulto, o câncer da criança geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação, enquanto que o do adulto afeta as células do epitélio, que recobre os diferentes órgãos, o câncer de mama, o câncer de pulmão, entre outros. Descobrir a doença nas fases iniciais é fundamental para que haja a cura. Os pais ou responsáveis devem sempre estar atentos aos sinais, que muitas vezes se parecem com sintomas de doenças comuns. A ACAM, afiliada ao Fundo de Assistência à Criança e Adolescente e ao Instituto Ronald McDonald, tem por objetivo prestar assistência focando a estrutura familiar da criança através dos programas de acompanhamento e apoio às crianças e seus familiares. Membros do Movimento Espírita de Curitiba apoiam essa ideia. Segundo o Dr. Nilton Luiz Flugel Júnior, médico voluntário da instituição, em um ato benevolente, Noeli doou tudo o que possuía em bens materiais e, o mais importante, o tempo para tentar amenizar a dor pela qual muitos passam, e nós, colaboradores de uma forma ou de outra, nos damos as mãos. Noeli, seu esposo e filha têm um grande amor a esta causa e dedicam seu tempo integralmente a ela. Muito bem, vamos agora às dicas de livro, que esta semana nos traz como dica o livro Memórias de Padre Vitor. Esse livro é de autoria do próprio espírito Padre Vitor, que nos trouxe por intermédio da mediunidade de Ana Paula Gazeta. E a editora é a editora virtual O Consolador. O presente livro assinala o 3º aniversário da EVOC, editora virtual O Consolador, cujo primeiro lançamento ocorreu em 18 de abril de 2013. Lançado originalmente em novembro de 2001, Memórias de Padre Vitor foi o primeiro livro publicado pela editora Leopoldo Machado, que o reeditou. Ambas as edições se encontram esgotadas. Esta edição, providenciada tão somente a atualização ortográfica, é idêntica à segunda, mas surge exclusivamente no formato digital, também conhecido como livro virtual, eletrônico ou e-book. A obra contém as reminiscências da última jornada terrena e uma coleção de mensagens e advertências post-mortem escritas pelo espírito de Padre Vitor Coelho, por intermédio da médium Ana Paula Gazeta. A terceira parte do livro apresenta dados biográficos e históricos a respeito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de Abel Gomes, de Anita Borella de Oliveira e da Fundação Espírita Abel Gomes. Objeto de uma extensa reportagem publicada em abril de 1999, a revista Veja, intitulada Os Santos da Nossa Casa, Padre Vitor Coelho é um dos sacerdotes mais queridos do meio católico brasileiro.
a ponto de integrar um dos 35 processos de canonização em tramitação no Vaticano. Padre Vitor Coelho de Almeida nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 22 de setembro de 1899. Ordenado sacerdote em 1923, distinguiu-se como catequista em Aparecida, São Paulo, no ano de 1924 e Araquara, São Paulo, entre os anos de 1925 e 1929. De 1930 a 1941, foi zeloso missionário, pregando as chamadas missões em São Paulo, Goiás, Minas e Paraná. Em 1941, no auge da carreira missionária, acometido de tuberculose, retirou-se para o Sanatório da Divina Providência, em Campos do Jordão, também em São Paulo, onde foi inspirado para tornar-se missionário do povo. Em 1948, curado, voltou para Aparecida, onde iniciou uma missão carismática de pregador no santuário e na rádio Aparecida, até o seu falecimento em 21 de julho de 1987. Vale a pena adquirir e ler essa importante obra mediúnica. Vamos agora a mais um bloco comercial e voltamos daqui a pouco. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode proporcionar à sua família. Visite o Brasar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado pela manhã e à tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa dessa semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas e deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Esperamos que você se deleite com a conversação de nosso amigo e orador espírita, Raul Teixeira. O tema desta semana é Os Filhos na Ótica do Espiritismo. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Outras existências trazem dentro de si medos, alegrias e preconceito. Amá-los é inevitável, educá-los, cuidar deles, um grande desafio. E quem vai nos ajudar a entender melhor este desafio é o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Raul, quem são os filhos na ótica do Espiritismo? Na ótica do Espiritismo, os filhos são os nossos companheiros de evolução, que são colocados temporariamente sob nossos cuidados
a fim de que possamos ajudá-los a implementar a própria evolução, o próprio desenvolvimento na pauta da vida terrestre. O que é ajudá-los a implementar essa evolução? Traduzindo, significa o que no dia a dia? Trabalhar para que eles alcancem aquilo que vieram fazer na Terra. Naturalmente, considerando-se que a primeira escola que esses espíritos encontram ao chegar ao mundo é o lar, é a família, cabe a esse lar, a essa família, dar-lhes os implementos, as bases, os fundamentos, para que eles desenvolvam aquilo que vieram desenvolver. Chamados para esse mistério, inicialmente, estão seus pais. E, naturalmente, em função desses pais serem chamados em primeiro plano para dar suporte a essa nova vida, é natural que os nossos filhos recebam a educação fundamental, a educação básica da família. Não me refiro somente à educação em nível intelectual, à educação escolar, mas essa formação do caráter, a essa orientação de ordem moral, de ordem ética, de ordem de sensibilidade, de ordem artística, todas essas coisas que incrementam o progresso dos seres. A família, de acordo com a sua própria estrutura, deve oferecer à sua criança, para que ela alcance, repito, o desiderato para o qual reencarnou. Raul, por que nós, pais e mães, temos muita dificuldade, às vezes, em compreender que os filhos são seres independentes de nós? Exato pelo fato de que a mãe convive muito tempo com esse filho em sua intimidade orgânica. Para ela, ele é parte dela. Psicologicamente, é muito complicado dizer a ela que isso não é verdade. Ainda que intelectualmente ela o registre, ela o perceba, mas praticamente isso é difícil de conceber. Mas ele saiu de mim. Não é? Então esse saiu de mim, ele é um pedaço de mim, ele é parte de mim. E isso faz com que, principalmente as mães, tenham um apego muito grande a esses filhos como patrimônios seus. De certo modo, isso é relevante, isso é importante, porque faz com que ela se ocupe com seu filho de uma forma que ninguém mais se ocuparia, com uma força interior que ninguém mais teria. Mas, por outro lado, isso é prejudicial, porque se ela admite que ele lhe pertence essencialmente, ela vai tratar com ele como trataria dos seus cabelos, como trataria: hoje eu vou fazer, amanhã não, hoje eu vou pintar, amanhã não, vou deixar, vou cortar. Então, e os filhos são seres à parte de nós, eles são seres independentes de nós. E muitas vezes, quando eu quero cortar o cabelo, eu não devo cortar o cabelo. Quando eu quero dizer tal coisa a ele, não é o melhor momento de eu dizer. Se eu me apercebo de que ele é uma outra criatura, eu terei todos esses cuidados. Mas se eu acho que ele me pertence, eu não terei. Então, comumente vem dos pais, e principalmente das mães, essa falta de psicologia no lidar com os filhos. Na hora que os filhos estão mais encrespados, é que elas querem dizer-lhe as verdades. Elas acham que ali é que elas têm que educar, ali é que elas têm que ensinar. E isso não se faz com nenhuma pessoa. Todas as vezes que nós queremos nos dirigir a alguém, transmitir uma mensagem a alguém, nós precisamos verificar o momento desse alguém. E essa intimidade de mães e filhos impede muitas vezes que as mães respeitem esse momento dos filhos. Como são seus filhos, eles têm obrigação de escutá-las. E não é bem assim. Porque muitas vezes nós afastamos o indivíduo de nós, o indivíduo filho, exatamente no momento em que ele começava a se aproximar de nós. Mas pela nossa intemperança, pelo nosso arroubo, isso vai causando problemas nessa relação. Raul, no plano espiritual, por que meus filhos são meus filhos? Por que eles vieram como meus filhos? E aí independe de ser filho biológico, não é? Por que eles estão ali como meus filhos? Há um planejamento para isso? Existe sempre um planejamento da divindade. Não é um planejamento fatalista, é um planejamento de oportunidade, de utilidade. Muitas vezes nós desenvolveremos determinados trabalhos na Terra bem melhor se tivermos ao nosso lado, como esposo ou como esposa, tal ou qual tipo de espírito. Outras vezes desenvolveremos melhor nosso trabalho se, juntamente com fulano ou beltrana como esposo ou esposa, eu tenha cicrano como filho.
Então a divindade sempre está procurando verificar quais os materiais didáticos, os recursos didáticos melhores para que eu desempenhe a minha tarefa no mundo. Ao lado disso, o que os espíritos do bem, nossos prepostos, aqueles que interferem na nossa vinda, que preparam nossa vinda à Terra, o que eles costumam pensar? Que muitas vezes, ao lado desses indivíduos que serão úteis ao nosso progresso, está a questão dos relacionamentos nossos do passado com esses ou com outros espíritos. Então, se determinada situação é necessária para mim, eu preciso vivenciar tais experiências, que tal vivê-las junto com alguém que me levou a cometer aqueles equívocos que me trazem complicações hoje? Por que razão eu não viver essa experiência junto de alguém que me possa ajudar a enfrentar os problemas que no passado me ajudou a criar? De modo que, se hoje uma mãe, por exemplo, leva um filho a ser vaidoso, a ser presunçoso, a ser o dono da verdade, o melhor do mundo, e esse filho se dá mal exatamente por isso, é natural que num futuro ela venha como a mãe desse menino frustrado, cheio de complexo de culpa, não sei de quê, para que ela o ajude a sair daquela situação em que ela o ajudou a entrar. Então a reencarnação na família tem esses objetivos, de fazer com que nós estejamos juntos àqueles que nos ajudem a superar as nossas próprias dificuldades. E, por contingência, nós também os possamos ajudar a superar as suas. Daí, grande número das vezes, aqueles que se situam na Terra como pais e filhos, como mães e filhos, sejam espíritos que tiveram algum tipo de vínculo no passado. Embora isso não seja absoluto. Pode ser que o filho de agora nunca tenha convivido com a gente no passado, mas seja aquele espírito que carrega toda a envergadura que a gente precisa ter ao nosso lado hoje, positiva ou negativa. Muitas vezes aquele esposo complicado de agora, aquela esposa complicada de agora, não viveram com a gente obrigatoriamente no passado. Mas nós criamos débitos de tal ordem, de tal monta, que precisamos conviver com criaturas com esse tipo de caráter, com esse tipo de temperamento. Já que aqueles outros aos quais agredimos, aos quais ofendemos, já nos perdoaram, já se libertaram de nós. Mas nós fomos perdoados por eles, mas não limpos pela própria consciência. Então, nós precisamos desse sim da própria consciência. Então, é por essa razão que os filhos são sempre vínculos dos seus pais. Mas nem sempre vínculos porque tenham convivido no passado. Vínculos porque carregam os mesmos tipos de débitos ou de virtudes, de ganhos morais que a gente precisa ter junto de nós. Raul Filhos, e quem conversa comigo é o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Raul, o que são famílias espirituais? O que é exatamente isso? As famílias espirituais correspondem àqueles grupos de espíritos que têm grande afinidade entre si. Afinidades positivas ou afinidades negativas. Afinidade de maneira geral. Não obrigatoriamente a família corporal nossa corresponde a essa família espiritual. Mas a nossa família espiritual é a que mais nos alimenta. Muitas vezes a família corporal ela nos disseca, ela nos consome. Não é? São espíritos com os quais nós temos comprometimentos e nos levam a essas dificuldades, as provações, as expiações. Mas a família espiritual, ela sempre nos alimenta. Se reúnem grupos de pessoas boas e que gostam das coisas positivas, elas se alimentam nisto. Se reúne um grupo de malfeitores, de delinquentes que gostam daquilo que fazem, eles se alimentam nisso também. De modo que nós encontramos famílias espirituais de diversos níveis e hierarquias, mas são sempre espíritos que têm entre si grandes afinidades. E voltando então a falar dessa família tradicional que nós conhecemos, alguns pais, Raul, têm um amor, a maioria deles, né, incomensurável, imenso pelos filhos, quase desmedido. Isso é bom? Pode ser ruim? Olha, o amor, ele nunca pode ser ou deve ser desproporcional, porque ele já deixa de ser amor. O amor é o símbolo do equilíbrio.
Tudo que é amor é equilibrado. Quando nós verificamos um amor assim, desses ao qual você se refere, já é apego, desejo de posse. O amor sempre é uma virtude que solta, que liberta, que compreende, que confia. Mas quando você tem essa coisa exacerbada, você quer deter, prender, cuidar só você e ter um certo regime absolutista sobre o objeto desse amor. Claro que aí já existem as pontas humanas do desequilíbrio. O amor propriamente não é assim. Tudo que exorbita foge do amor. Quando nós dizemos do amor de Deus sobre nós dizemos que Deus é o amor perfeito. Porque tanto você como eu, como vizinho, recebemos as mesmas dádivas de Deus, independentemente de ser negro, amarelo, vermelho, alto, baixo, gordo, rico ou pobre. E as mesmas oportunidades de sofrimento. As enfermidades, as frustrações, as dificuldades da vida de modo geral. Então, essa proposta equânime do Criador, essa justiça perfeita do Criador para com seus filhos, fala de um amor que é igualmente perfeito. Raul, como é que o Espiritismo entende, por exemplo, o fato de alguns filhos serem ingratos? O agradecimento, essa compreensão e esse sentimento de gratidão não podem ser impostos, porque senão vira uma obrigação. A gratidão é um impulso espontâneo da alma. Quando alguém lhe dá alguma coisa neste momento, imediatamente você diz muito obrigado. Você não vai para casa raciocinar, refletir, fazer, como é que eu vou agradecer, vou mandar uma carta. Não, você é espontâneo. Muitas vezes nós albergamos na condição de filhos velhos inimigos do passado, velhos adversários do passado, que vão aprendendo a gostar de nós como seus pais nessa existência, mas volta e meia eclode dentro deles algum sentimento aversivo que eles não sabem bem explicar de onde vem. Racionalmente, conscientemente, eles amam a esses pais, mas instintivamente, como dizia Freud, há pulsões internas nessa alma que fazem com que elas, em dado momento, despautem e se desequilibrem. E nesse desequilíbrio pode estar presente a ingratidão. Nenhum pai deveria esperar a gratidão dos seus filhos. Se ele sabe que seus filhos não lhe pertencem, que essencialmente são filhos de Deus, são irmãos nossos, porque são filhos de Deus como nós, então nós esperamos que eles sejam felizes, que eles se desenvolvam, que eles cresçam. Se eles vão me agradecer ou não, deveríamos deixar isso em segundo plano. Se nós criamos os filhos esperando que quando eu esteja velho eles me alberguem, que quando eu esteja precisando eles me atendam, então nós vamos sofrer muito no dia em que isso não aconteça. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho trabalha a ingratidão dos filhos pelos pais. E há um momento em que ele coloca uma reflexão de uma mãe, dizendo, se meu filho é assim, um de nós pecou, um de nós é culpado. Raul, eu queria terminar essa entrevista fazendo uma última pergunta, que é a seguinte. Qual a maior lição, o maior aprendizado que pais e filhos têm nessa convivência? A maior lição que nós tiramos dessa convivência é a de que todos nós temos o que dar e todos nós temos o que receber. De modo que é muito bonita essa relação de crescimento recíproco. E ao cabo de tudo isto, pais e filhos cresceram para Deus, porque é esse o projeto da divindade. Que o lar seja esse cadinho, essa oficina, onde nós nos elaboramos para a felicidade. Raul, muito obrigada por essa entrevista.